Glória a Deus, seja muito bem-vinda a mais um Repartir nessa segunda-feira, onde você então vai receber uma palavra do Senhor para a sua vida e aleluia, porque toda semana estamos aqui então pela graça do Senhor nas nossas vidas e assim você também participando, sendo nutrido no seu espírito todos os dias às 7 horas da noite. Você aqui então nesse Repartir maravilhoso e glória a Deus, porque a cada semana uma dinâmica, a cada semana uma palavra para você e realmente vir frutificar no seu espírito. Então passamos aí pela semana, né, da escolha invisível e impossível, passamos pela semana da noiva aprovada, passamos pela semana do conflito sem fim e hoje, nessa segunda-feira maravilhosa, estamos na semana então da alegria inefável. Alegria inefável porque a experiência do Senhor para a tua vida vai ser uma experiência única, real, verdadeira e que vai promover a essência da eternidade no seu coração. Por isso você, mais uma vez aqui junto conosco, eu quero que você compartilhe essa mensagem, quero que você compartilhe esse canal para que mais pessoas possam vir também fazer parte desse momento. Então, glória a Deus, né? Falando sobre a alegria inefável. Glória ao Senhor, porque muitas das vezes nós temos procurado por aí, ou quantos de nós estávamos, né, buscando em tantos lugares uma alegria que muitas das vezes passageira, muitas das vezes, né, custava muito caro para cada um de nós, mas o Senhor nos resgatou, o Senhor trouxe com a sua pessoa a realidade de quem vive uma alegria inexplicável. Por isso que a palavra do Senhor vai declarar que o Evangelho é loucura para os homens, mas é sabedoria para aqueles que estão envolvidos com essa realidade. E nós não se envergonhamos de nada, porque o Evangelho é poder de Deus. É poder de Deus porque o Senhor está te chamando para viver essa alegria de quem está conectado nessa realidade. Então, né, muitas são as situações, muitas são as propostas, muitas são as situações que o mundo quer nos colocar, dizendo que isso é alegria, que isso vai te promover alegria, se você tiver isso, se você tiver aquilo, e começa a colocar uma série de situações, uma série de lista para você, onde vai mostrar ali e querer dizer que se você tiver isso, você é alegre, né? Você está feliz. Mas a verdade é que a nossa alegria, ela é composta da nossa atuação com o que Deus desejou para nossas vidas. Então, se você está vivendo o que o Senhor tem declarado, aquilo que a palavra de Deus declara acerca da sua vida, aí sim haverá alegria plena, aí sim você realmente será uma pessoa alegre no Senhor, não alegre para os outros, não alegre para o que você, simplesmente pelas situações que você está vivendo, não alegre porque eu encontrei a verdadeira vida, eu encontrei o verdadeiro caminho e aleluia, e você vai andar nesse caminho, nessa segunda-feira você vai andar então junto aí conosco nessa palavra, e glória a Deus, porque a palavra nessa segunda-feira é a alegria de ser parte do grande plano concebido para nos resgatar. Imagina então que o Senhor, né, com toda a sua sabedoria e toda a sua majestade, ele sabia que nós precisávamos de um resgate e esse resgate ele é feito por meio de Cristo Jesus. Então, muitas pessoas lá fora, né, precisam ser encontradas pelo Senhor, precisam realmente ser resgatadas pelo Senhor, a fim de que elas venham entender que existe um plano maior, existe um plano macro, onde eu e você somos peças, né, contribuintes para que esse plano seja estabelecido. E glória a Deus, porque mesmo, né, tendo se apartado desse plano, mesmo então nós perdendo a nossa essência, Cristo Jesus veio nos resgatar para que pudéssemos então ter novamente a possibilidade de fazer parte desse plano. O homem, quando foi criado pelo Senhor, ele foi criado para conter o Senhor. Como uma luva que é feita para a mão, assim também o homem foi feito para Deus. Mas esse plano foi corrompido, esse plano acabou, né, pelo pecado entra no mundo, o pecado o homem é tocado pelo pecado e infelizmente ele perde ali então o governo dessa situação. Mas Deus, a sua soberania, ele vem então construindo todo o tempo, vem construindo durante toda a história da humanidade a passagem então de que ele realmente
queria nos conceder e nos resgatar para fazer parte desse plano. E qual é o plano do Senhor para a minha vida e para a sua vida? O que nós precisamos alinhar? O que nós precisamos entender? Onde que nós precisamos alinhar a nossa mente, a nossa expectativa, a nossa perspectiva de vida? Porque se por um lado o mundo quer dizer que algo é a alegria e outra coisa, isso vai trazer alegria, mas o que os céus está dizendo, o que a palavra de Deus está nos mostrando para o que verdadeiramente é a alegria. Então veja aí o livro de Romanos capítulo 4, o livro de Romanos, capítulo 4, no versículo 18, vai dizer: Abraão esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que foram dito, assim será a tua descendência. Então existe uma espera, porque essa espera está produzindo em nós uma esperança, está produzindo em nós um peso de glória, está conduzindo-nos, o nosso pensamento, as nossas atitudes, a nossa vida, está promovendo realmente aquilo que Deus prometeu acerca de nós, está nos trazendo realmente a convicção daqueles que estão sendo trabalhados pelo Senhor. Então veja aqui, nós precisamos ter um alinhamento do que de fato é a alegria, do que de fato é uma tristeza, mas a verdade é que as pessoas querem colocar a alegria como a ausência do sofrimento. Mas como assim? Então quer dizer que Jesus falou, nesse mundo terias 13 aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu preciso crer que a glória que há de ser revelada em nós é o Filho crescendo e existindo por nós. Então veja, as pessoas foram resgatadas pelo Senhor, saíram das trevas para a sua luz, foram incluídas em um plano maior, por meio desse sacrifício que ali então uma grande promessa em Abraão, assim como em Romanos 4,18 aqui declara, mas o nosso conhecimento de Cristo Jesus e esse alinhamento desse sofrimento, porque a alegria não é simplesmente a ausência do sofrimento. Veja como é que Paulo, um grande homem de Deus, um grande mensageiro, um homem que edificou a igreja, lançou fundamentos, passou por diversas situações e ainda assim ele glorificava o nome de Deus e ainda assim ele via os propósitos, porque ele entendeu que a verdadeira alegria era uma alegria onde o Filho estava sendo revelado e onde o Filho estava crescendo nele e existindo por meio da vida de Paulo. Então o que Deus deseja na minha vida e na sua vida é que venhamos fazer parte desse plano que nos resgatou e desse plano que nos traz a verdadeira alegria. Então, alinhe o seu pensamento nessa segunda-feira, alinhe o seu entendimento com essa palavra de que o Senhor está te chamando realmente para fazer parte de alguém que está colaborando para esse plano. Então veja, eu não valido o sofrimento sem o aumento de Cristo, que é gerado em mim, me moldando e transformando em um ser completamente dele. As pessoas querem dizer que a alegria é possuir algo, mas a alegria é Cristo possuir a sua vida, é Cristo ter a sua vida, é o Senhor crescer em você, é o Senhor se revelar a mim, é o Senhor se revelar a você. Essa é a alegria inefável de quem está conhecendo a verdadeira vida, de quem está se relacionando com a palavra de Deus. Então você não vai validar um sofrimento sem Cristo, porque qualquer coisa que você suporta sem o Senhor, ele é inválido, e qualquer coisa que você tenha sem o Senhor também é inválido. Você precisa de Cristo crescendo em você. Nós precisamos então saber de que essa promessa, saber de que toda essa situação está promovendo em nós verdadeiramente o avanço do que o Senhor quer realizar em nossas vidas, do que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. E glória a Deus, porque você vai entendendo por meio dessa palavra o que o Senhor está gerando na sua vida e na minha vida. E glória a Deus, porque como que eu vou amar o Senhor? Por que que eu vou amar o Senhor? E como que todas as situações dessa alegria, desse plano, está conectado com a minha vida? Veja então que Gênesis capítulo 22, 15 ao 18 vai dizer: Então do céu brandou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que de veras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Porque Abraão, mesmo com o seu filho ali, o seu filho Isaque tão esperado,
ele foi lá e obedeceu ao Senhor, naquele pedido de sacrificar e entregar o seu único filho, porque ali então era a manifestação de amor do próprio Cristo em nossas vidas. Mas Abraão, ele toma uma decisão de obedecer. Por que nós obedecemos o Senhor hoje? Porque nós amamos o Senhor, porque somos vistos e escolhidos por Ele, por meio da fé que transforma a nossa disposição de viver para o plano eterno. Por que que nós amamos o Senhor? Por que que Abraão entregou o seu filho e aquilo que amava? Porque ele foi amado pelo Senhor. Porque ele viu um plano de redenção. Porque ele viu o plano macro, né? Foi colocado ali na mesa, então, para ele, todo o plano que Deus tinha, todo o plano que Deus tinha realmente para a humanidade. Então nós amamos o Senhor porque somos vistos e escolhidos por Ele. O Senhor escolheu você, escolheu a minha vida para fazer parte desse plano, um grande plano de resgate, um grande plano de um chamamento superior que vai nos levar mesmo, que vai nos transformar e que vai trazer essa disposição para viver o plano eterno. Então, na sua vida, o que você tem planejado? O que eu tenho planejado? Nós precisamos entender que o que nós temos planejado, nós devemos planejar os planos do Senhor. Precisamos colocar a nossa energia nos planos do Senhor. O Senhor disse, por acaso, quando Ele voltar à terra, Ele irá contra a fé. E por outro lado, o Senhor disse, vocês me viram e não me deram de comer, não me deram bebida, não me deram comida, não me vestiram. Porque se eu estou olhando simplesmente para o meu egoísmo, se eu estou olhando simplesmente para o meu ego, eu não vou conseguir enxergar a necessidade do próximo. E a necessidade do próximo é a manifestação de vida de Deus na vida dessa pessoa. A necessidade do próximo é a fome por uma palavra que vai edificar aquela vida, uma palavra que vai fazer ela se voltar para Cristo, uma palavra que não tem desvios, uma palavra que não tem interesses humanos, mas uma palavra de quem está realmente entendendo existe um plano eterno, onde o Senhor quer resgatar a vida de muitos, onde o Senhor quer incluir muitos nesse plano, onde o Senhor quer de fato fazer com que muitos participem desse momento, porque o Senhor está juntando os seus, o Senhor está chamando os seus filhos por meio da obediência. Se tem algo que o Senhor toca no coração do Senhor, é essa palavra incorporada por nós, vivida por nós, né, constituída no nosso espírito, que é a obediência. O Senhor espera e deseja que cada um de nós sejamos obedientes às suas instruções, aos seus pedidos, à sua palavra, à revelação do Senhor. Então, a alegria que te falta está quando você obedecer ao Senhor. As questões que Deus nos coloca, né, por exemplo, uma vida no espírito, não pecar, não matar, não roubar. Nós sabemos que Cristo veio, cumpriu essa lei e a graça hoje, ela cumpre isso por nós, porque se nós errarmos já seríamos condenados, mas o Senhor, Ele coloca tudo isso, esses limites, entre aspas, para que a nossa vida seja uma vida de alegria. O Senhor, Ele não vai colocar algo que destrua a sua vida, mas Ele vai trazer situações, pode até limitar a sua vida, mas essa vida limitada é para a sua proteção, é para a sua alegria. Uma alegria não por uma condição externa, mas uma alegria por saber do que está sendo construído no seu interior. Por que você é alegre? Porque o que você suporta é para esse plano. Por que você resiste? Porque a sua resistência está produzindo uma permanência do que Deus quer realizar. E veja que ele diz que a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Existe uma voz do Senhor nesse momento, falando com a minha vida, falando com a sua vida, e nós precisamos então calar as outras vozes, calar a voz da alma, calar muitas das vezes situações e sugestões que não estão linkadas com aquilo que Deus tem comunicado para você, com aquilo que Deus tem estabelecido para a sua vida. Mas nessa segunda-feira, você está escolhendo viver os planos do Senhor, porque você foi resgatado, e quem é resgatado também resgata. Se você, recebeu desse amor de Deus, você vai querer manifestar esse amor aos outros, você vai querer dizer assim: Senhor, se você tem um plano, encontre em mim alguém disposto para realmente contribuir e viver também por esse plano, né? Quando o Senhor chama Abraão, ele fala: eis-me aqui, ou seja, estou disponível. O Senhor está com a sua voz dizendo:
Alguém pode atender esse chamado? Alguém pode atender essa necessidade dos céus? Alguém pode dizer e fazer essa oração assim, seja feita assim na terra como é no céu? Não como é o meu pensamento, não como é o meu desejo, mas como é no céu. Porque no céu existe planos, o plano de Deus, e o plano de Deus para a sua vida e para a minha vida é que haja multiplicação. Multiplicação, assim como está nesse versículo, multiplicação, multiplicarei a tua descendência, ou seja, tudo que você faz dentro do plano eterno de Deus, haverá uma multiplicação. Por isso, nessa semana, creia de que o que você está entregando ao Senhor, haverá uma multiplicação. E essa multiplicação, ela é uma transformação na sua vida, na vida das pessoas que estão ao seu derredor, na vida das pessoas que chegam até você. Você carrega, então, as sementes de transformações. Por isso, dispensa, por isso fala, por isso entrega, por isso creia. Fale porque você crê, ore porque você crê, estabeleça mesmo, interfira, porque você tem o poder desse resgate, porque você também foi resgatada e resgatado pelo Senhor. E veja aqui também, dentro disso, dessa questão de semear, eu estou semeando porque existe um plano, existe um propósito do Senhor, e Deus, ele está, né, construindo ali, ele está também colaborando para esse plano. Você vai ver então no capítulo, no livro de João, no capítulo 4, no versículo 36, olha que maravilhoso é então você entender que qual é o plano de Deus? É essa multiplicação, esse crescimento dos seus filhos, para que esses filhos se tornem frutos maduros que o Senhor quer e deseja. Veja João 4,36. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Existe aqui uma dupla maravilhosa, onde um ceifa e o outro semeia. E ele está dizendo que existe, ambos se alegram. Porque você vai viver a alegria inefável? Porque você está semeando, porque você está suportando, porque você está nutrindo, porque você está entregando vida por meio da vida que você tem recebido do Senhor. E isso também vai alegrar ele, porque ele dá o crescimento, ele dá, né, o nutriente, e vem outra ali e conclui, né, aquela obra, vem outra ali e ceifa, vem outra ali e colhe, porque a vida é um verdadeiro entregar e receber. E o que você tem entregado? O que você está recebendo? Você tem entregado o que o Senhor tem te falado? Você tem entregado o crescimento que o Senhor tem te dado? Você tem feito o que o Senhor tem confiado nas suas mãos? Você tem realizado o que o Senhor tem solicitado de você? E glória a Deus, porque nunca haverá falta de sementes. Se você continua a entregar, vai multiplicar. Se você continua semeando, creia que vai multiplicar, que vai crescer, e que esse processo vai ser concluído, vai ser feito, vai ser restaurado, e Deus, ele deseja isso. Então veja que você é um semeador, porque Cristo é um semeador, e você imita o Senhor, né? Tantas coisas as pessoas querem imitar sem essência nenhuma, sem rudimento nenhum, sem nenhum critério, sem nenhuma vida, mas nós somos imitadores. Paulo, é muito interessante como Paulo coloca, né? Sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se nós conseguimos imitar Paulo, já é um bom caminho, porque Paulo era imitador de Cristo Jesus. E ainda sobre essa palavra, veja como a nossa fé está linkada nesse propósito de entender de que existe um plano e que agora você é participante desse plano. Hebreus 11, 8, 10 declara: pela fé Abraão, quando foi chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e com Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador, né? Aqui está falando então Deus, um grande arquiteto, né? Os arquitetos aí de hoje com planos, e existe, né, aquela maquete, vai construir uma casa, vai fazer ali então um prédio, existe uma maquete, existe um plano, todos os seus fundamentos, existe um plano maior, porque você é herdeiro de um
plano maior que Deus tem para sua vida. Por isso, não fale que você é uma pessoa que não tem planos, não fale que você é uma pessoa que não sabe o que fazer. Olhe para quem está te chamando. Tenha a fé de que os seus planos, na verdade, são os planos de Deus. Se está te faltando planos, é porque você não está olhando para os planos que o Senhor tem para a sua vida. Então vai haver definição, vai haver os planos do Senhor na sua vida, e pela fé você vai conquistar e vai fazer parte então dessa herança. Nós somos herdeiros, co-herdeiros dessas promessas. Em Cristo Jesus, nós temos a continuidade da sua vontade e nós temos o estabelecimento, o que você vai edificar, o plano do Senhor e o que o Senhor espera da sua vida e da minha vida. Eu vou me alegrar. Olha o que Abraão, em João 8,56, acontece. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Você vai ver grandes coisas no Senhor. O Senhor vai abrir os seus olhos para ver os planos eternos. E eu vou ver planos do Senhor. Eu vou viver os planos do Senhor. Por quê? Porque existe um vínculo perfeito na unidade de quem sabe o poder da semente que manifesta o fruto. Abraão sabia que o seu filho era uma semente. Abraão sabia que aquele sacrifício era, na verdade, para um plano maior. Então, o que é a sua vida? A sua vida é esse sacrifício entregue ao Senhor. A sua vida é essa consagração ao Senhor. Por isso, creia e declare: eu tenho um vínculo perfeito na unidade de quem sabe o poder da semente que manifesta o fruto. Eu sou amigo do Senhor e, por ser amigo do Senhor, eu me alegro com Ele. Não há nada mais poderoso, não há nada que possa explicar o amor com o Senhor. Por isso, nessa segunda-feira, essa palavra é para a sua vida, por planos maiores, a alegria de ser parte do grande plano concebido para nos resgatar. E você, nesse momento, possa fazer a sua oferta, possa fazer então o seu voto, ser um irmão responsável junto conosco, semear nessa terra, semear nesse trabalho. Fica aí, vem mais oração, vem mais louvor para a sua vida, em nome de Jesus. Valeu demais, Shalom Adonai. Aleluia, Senhor Jesus, nós te invocamos nessa semana em que nós podemos desfrutar dessa alegria inefável, Senhor. Nós reconhecemos que um dos componentes que fazem parte do fruto do Espírito é a alegria, e nós recebemos do Senhor essa alegria, essa paz que o Senhor nos dá. Não é a paz que o mundo nos dá, mas a paz que o Senhor nos dá é a plenitude da Tua presença em nós, é a dispensação do Teu Espírito para dentro de nós, é essa companhia, essa certeza, essa fé, o exercitar da nossa fé em Ti, Senhor Jesus. Nós não caminhamos em incredulidade, mas nós temos a nossa visão espiritual iluminada, os olhos do nosso coração são abertos para a realidade que é elevada e superior do Deus que tudo vê, daquele que tem os seus olhos sobre a terra, buscando quem pode ser achado e encontrado, buscando, invocando e fazendo a vontade do Senhor. Aleluia. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos nesse dia, nessa segunda-feira do conceber, queremos conceber e manifestar essa presença que nos enche, essa alegria que nos é dada, como esse fruto precioso que não é produzido por nós, que não é produzido pelos homens, mas que é produzido pelo teu Espírito em nós. Nós somos o teu santuário, somos comprados por alto preço, não nos movemos pela aparência, não nos movemos pela carne, não nos movemos para aquilo que é exterior, perecível, mas estamos localizados no nosso espírito, no nosso homem interior, que se renova, Senhor, a cada dia, assim como as tuas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Senhor Jesus Cristo, nos enche com essa alegria que é inefável, a alegria, o contentamento e a satisfação de quem tem livre acesso à tua presença, de quem pode se achegar com ousadia à sala do trono de Deus, invocando o nome do Senhor, porque esse nome é o que nos une, estamos unidos com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Não existe em nós divisão, Senhor, tira de nós a divisão, um pensamento divisivo, um pensamento faccioso, nos leva a essa concordância, essa unidade pela palavra do Senhor, pela oração que chega aos ouvidos do Senhor e pelo louvor que é dado ao Senhor. Ó Deus do meu louvor,
não te cales, que o nosso louvor seja entregue a Ti, como Davi também entregou, Senhor, que a nossa súplica e o nosso ato de inquirir sejam sempre entregues ao Senhor, como Abraão assim também inquiriu, como Abraão assim perguntou, não como quem caminha em dúvida, como quem caminha em incredulidade, mas como quem deseja conhecer e desfrutar da Tua pessoa, desfrutar do Deus triuno, desse Deus que é único, Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são completos e plenos em si mesmo, mas que decidiram se dispensar para dentro de nós. Senhor Jesus, nos desperta a cada dia para invocarmos o nome do Senhor e sermos salvos, porque à medida que nós te invocamos, o Senhor nos livra do nosso eu, nos salva de nós mesmos, nos transforma a cada dia a imagem do teu Filho, transformado segundo o Filho, a imagem do Filho, que é completamente a imagem do Deus invisível. Nós queremos ser o nosso caráter semelhante ao seu, o nosso interior cheio do Senhor, para que tu sejas o nosso único transbordar, Senhor. Nós estamos peregrinando nessa terra, Senhor, exercitando a nossa fé no Senhor, conhecendo ao Senhor, porque nós desejamos a eternidade, porque nela te conheceremos como plenamente somos conhecidos. Estamos andando nessa terra como Abraão, Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa, somos co-herdeiros com Cristo Jesus, vivemos peregrinando nessa terra, Senhor, não tendo os nossos alicerces fincados aqui. Ajuda-nos a cada dia, Senhor, sermos ricos para contigo, ó Deus, não armazenando riquezas nessa terra que o ladrão rouba e que a traça vem e corrói, mas faz-nos ricos para contigo, armazenando, acumulando e tendo riquezas nos céus, em nome de Jesus Cristo. Nós aguardamos por essa cidade, Senhor, onde o Senhor Deus é o arquiteto e edificador. Tu és aquele que arquiteta as nossas vidas, que edifica o nosso espírito. Nós reconhecemos que só o Senhor é Deus e nós caminhamos por essa realidade, caminhamos nessa verdade, caminhamos por essa revelação, por essa testificação de quem tem um livre acesso ao Senhor e quem desfruta desse livre acesso, de quem reconhece que é herdeiro contigo da mesma promessa, co-herdeiro com Cristo Jesus, de quem aguarda essa cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Senhor Jesus, nós desejamos, Senhor, não amar o mundo, não amar, Senhor, a carne, não amar o ego, Senhor, mas nós desejamos nos alegrar no Senhor e nos regozijar em Ti. Assim como Abraão, o nosso pai, alegrou-se por ver o dia do Senhor, viu e regozijou-se, viu o dia em que o Senhor Jesus se tornaria o Verbo encarnado, que viveu entre nós, que tabernaculou entre nós, que se fez homem no ventre de Maria, que se fez um feto, Senhor, que se fez ali a formação de um bebê dentro de um ventre de uma mulher, grávida do Espírito, o Espírito que te gerou no ventre de Maria, Senhor. Nós te louvamos, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aleluia, Senhor, nós te amamos. Reconhecemos que só o Senhor é Deus. Conhecemos o milagre, Senhor Jesus, que há uma mulher gerar um filho dentro de si. E reconhecemos o milagre que Maria gerou o próprio Cristo dentro de si, gerado pelo próprio Espírito. Aleluia. Senhor Jesus, nós te amamos, nós dependemos do Senhor. Estabelece mesmo em nós uma visão que é completamente fundamentada na Tua Palavra e olhos que são fixos em Ti, porque Tu és o autor e o consumador da nossa fé e nós dependemos do Senhor. Senhor Jesus, força minha, Senhor, nós te amamos, Senhor. Aleluia. Senhor, Tu és aquele que nos guia, nos apacenta e nos direciona. Nós precisamos do Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Eu calei minha tristeza olhando nos Teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no Teu peito. Eu coloquei
beijos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Que a tua fidelidade não acabou. Glória a Jesus. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação.
manifesta teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. O teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe. O dia aqui será pra sempre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, o Rei. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Oh, o caminho, o que era é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Ele tem as estratégias celestiais para mim. Eu só vou